Nós estamos em pleno período de jejum e oração. Obrigado, Isaías. Esse período se estenderá por 40 dias. Hoje é o 6º dia de jejum e oração. E esperamos que você esteja envolvido neste propósito, e porque você é parte do corpo de Cristo aqui neste lugar, e é importante que você participe. Agora, não participando de má vontade, porque senão não vai funcionar. Não é assim que Deus age, nem opera. O nosso propósito é conscientizar você da importância, e já fizemos isso na mensagem que trouxemos à igreja no domingo passado. Se você não a ouviu, ela não foi colocada ainda por motivos técnicos, mas ela deve ser colocada durante esta semana, logo no início da semana. Seria bom que você ouvisse. E nós, dentro deste período, nós queremos trazer hoje também, não é o que eu pensei inicialmente, mas Deus me levou a trazer esse texto para os irmãos, que está relacionado com esse período de oração e jejum, ou jejum e oração. O tema da mensagem de hoje é ousadia para entrar no Santo dos Santos. E o texto básico é Hebreus 10, versos 19 a 25, que eu vou ler. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Pois bem, a Epístola aos Hebreus aborda a superioridade da nova aliança e do sacrifício de Jesus em relação à velha aliança e ao sacrifício do Velho Testamento. Na velha aliança, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Como os irmãos sabem, o Santo dos Santos era o lugar onde só podia entrar no templo o sumo sacerdote. Ele entrava ali uma única vez por ano, no dia que ainda hoje é chamado de Yom Kippur, quando o sacerdote fazia expiação pelos seus próprios pecados e pelos pecados de toda a nação. E era um dia de jejum, e nesse dia ele oferecia um novilho pelos seus próprios pecados, e ele entrava no Santo dos Santos para levar este sangue que era aspergido sobre
o propiciatório, que era um lugar que ficava sobre a Arca da Aliança. E ele fazia isso, depois ele vinha, oferecia um bode, dois bodes. Um dos bodes era levado, e a congregação punha sua mão sobre o bode, e esse bode era levado para um lugar o mais longe possível no deserto, ele era solto lá. Qual o significado disso? Você, ao ser perdoado, os seus pecados vão para longe. Quem recebia o pecado era o bode, por isso chamado hoje, hoje não tanto, mas é o que chamam de bode expiatório. É o que leva a culpa, e que levava a culpa do povo, e levava para longe. Então, o povo era perdoado. E o outro bode era imolado no altar para fazer propiciação pelo pecado do povo, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz a Epístola aos Hebreus. Isso você pode então ver em Levíticos capítulo 16, versos 2 a 34, onde tudo isso é descrito em pormenores. Para você saber mais. Então ele fazia isso uma única vez no ano, e ele se apresentava então diante de Deus. O Santo dos Santos era o lugar que representava a presença de Deus, e qualquer outro que se aproximasse desse lugar não viveria. Só ele podia fazer isso. Na nova aliança, nós somos encorajados a entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Como podemos entrar na presença de Deus? Primeiro, podemos entrar com ousadia. Hebreus 10, 19 diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário. A versão da NVI diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Esse lugar que só podia entrar o sumo sacerdote, hoje está aberto a nós, como vamos ver. O Santo dos Santos representa o lugar da presença de Deus. Não cremos que ele está mais num templo, num propiciatório sobre a arca, porque não existem mais esse templo, não existe mais esse lugar, até porque ele não tem mais sentido de ser, porque Jesus já fez por nós o que era feito naquela ocasião. Então, nós somos chamados a entrar com ousadia ou com plena confiança. Agora, podemos perguntar, como podemos entrar na presença de Deus? Em segundo lugar, por meio do sangue de Jesus. Hebreus 10, 19, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. A NVI, voltando, portanto, os irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Quando fala em ousadia, plena liberdade, não quer dizer que você vai entrar na presença de Deus de maneira afoitada, irreverente. Não, mas
Sim, o sentido é que não existem mais barreiras para você entrar lá. Através de Jesus, eu e você podemos comparecer diante de Deus. E muitas pessoas se sentem indignas de comparecerem diante de Deus quando oram. E muitas vezes não oram com plena confiança. Por quê? Porque se sentem indignas, essas pessoas se sentem indignas, mas eu e você temos que entender que nós não vamos a Deus por nossos próprios méritos. Não vamos a Deus confiados no que eu sou. Não é o que eu sou, é o que Jesus é. Não é o que eu faço, é o que Jesus fez. É exatamente por isso que a nossa oração deve ser feita em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou a Ele fiado no nome do Paulo, eu vou fiado no nome de Jesus. Ele disse que tudo que nós pedíssemos ao Pai em nome dEle, Ele faria isso. Então, é nessa confiança que nós podemos chegar diante de Deus, na certeza de sermos aceitos. Tem um cântico que eu gosto muito, Senhor, pronto estou para entrar na Tua presença. Quem é que sabe aí cantar? Vai dar para sair? Para entrar, arranque o véu onde o teu trono está, me mostrarei logo ao entrar, tua presença inovará. É muito lindo esse cântico, e eu gosto muito dele, porque eu sempre me vejo, quando eu canto esse cântico, eu entrando na presença de Deus. Eu imagino um lugar, e eu estou adentrando naquele lugar, e é muito prazeroso pensar e fazer isso, né? Agora, como podemos entrar na presença de Deus? Em terceiro lugar, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, a sua carne. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Quando fala em carne, está se referindo ao corpo de Cristo. Por um novo e vivo caminho, novo em comparação com o velho, que havia sido estabelecido por Deus na primeira aliança. Na velha aliança, os sacrifícios eram repetidos continuamente. Se você se der ao trabalho de examinar o livro de Hebreus, e mais especificamente o capítulo 10, você vai descobrir isso. Nós estamos no capítulo 10, mas estou examinando quase que os últimos versos. Mas o início explica direitinho isso. Os sacrifícios do Velho Testamento eram oferecidos repetidamente. Por quê? Porque o sacrifício de ontem foi para o pecado que você cometeu ontem. Se você pecasse hoje, tinha que fazer um novo sacrifício. Ora, isso não é necessário, isso não é também uma oportunidade para você pecar à vontade. O Senhor conhece o nosso coração, e a Bíblia vai dizer no capítulo 10 também de Hebreus, a partir do verso 26, que o pecado voluntário não tem perdão. Se você escolhe deliberadamente pecar, depois de ter tido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, diz lá o texto. Então, não faz sentido você viver no pecado, mas se por acaso você marcar bobeira e
escorregar e cair, então Deus está pronto a levantar você. E a obra de Jesus na cruz vale todos os dias. Jesus não tem que morrer outra vez por estes pecados, ou esse pecado que você vier a cometer. Pois bem, eu já disse aqui durante a ceia, que na nova aliança, por meio de um único sacrifício, também está em Hebreus 10, 14, Jesus aperfeiçoou para sempre os que continuamos sendo santificados. Nós somos perfeitos no nosso espírito porque Ele nos fez perfeito. A santificação é um processo através do qual a obra que foi realizada no nosso espírito venha se manifestar no nosso corpo, na nossa mente. Isso é feito através da palavra. É o que nós chamamos também de renovação da mente. Mas o texto diz: novo e vivo caminho. Na velha aliança, os animais eram mortos. Na nova aliança, Jesus morreu por nós. Foi sepultado, mas Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Então, a ressurreição de Jesus aponta para a nossa futura redenção do corpo. Jesus, quando esteve aqui, muitos mortos foram ressuscitados através do seu ministério, mas eles tornaram a morrer. Mas Jesus foi o primeiro, diz as Escrituras, que morreu, foi sepultado e ressuscitou para não morrer mais. E isso está para se cumprir em nós quando Jesus voltar. Então, é um caminho vivo. Jesus morreu, ressuscitou, está vivo. E um novo e vivo caminho. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O novo caminho é Jesus. Não há outro caminho, não há outro meio para alguém ser redimido do seu pecado. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Na velha aliança, haviam 2 ambientes no templo. Eu sei que a maior parte dos irmãos sabe, mas nem todos sabem, que o povo, quando vinha adorar o Senhor, adorava o Senhor do lado de fora do templo. No templo só podia entrar na primeira parte, que representava 2/3 de um prédio semelhante a esse, e o último terço ficava no final, e era o lugar chamado de Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar. E ali estava a Arca da Aliança. Sobre a Arca da Aliança havia um propiciatório, onde o sangue ao qual me referi era trazido ali e aspergido ali uma vez por ano, para que o sumo sacerdote fizesse oferta pelo seu pecado, oferta de um animal, de um sangue que era derramado lá no altar, que ficava lá fora, e era trazido para esse lugar. Mas havia um véu. O véu era o que separava os 2 ambientes. E justamente para mostrar que aquele lugar não estava acessível a todo mundo. Então, ali só entravam os sacerdotes no primeiro ambiente, e no segundo só o sumo sacerdote.
No santuário, os sacerdotes ministravam, havia vários elementos ali que eram objetos de culto. Havia o candelabro e havia também uma mesa com os pães da proposição. Não vamos falar sobre isso agora. Mas, então, havia um véu que separava, mostrando que o povo não tinha acesso. E o sumo sacerdote só podia entrar ali uma vez por ano. Mas o corpo de Cristo foi oferecido em nosso favor, e ele representa hoje um meio através do qual podemos entrar no Santo dos Santos. Marcos 15, 37, 38 nos fala do que aconteceu com esse véu quando Jesus morreu na cruz. Marcos 15, 37, 38 diz assim: mas Jesus, dando um forte grito, algumas versões dizem um forte brado, expirou. E o que aconteceu quando isso aconteceu? O texto diz: e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Eu fico imaginando como é que os judeus viram isso e não perceberam, não atinaram. Parece que tinha uma venda nos olhos deles que impedia que eles vissem isso. Os sacerdotes, pelo menos, tinham que ter visto isso, mas foi visto, só que não foi considerado. Mas o que significava? Por que o véu rasgou-se de alto a baixo? Porque Jesus havia consumado a sua obra na cruz do Calvário. O caminho de acesso ao Santo dos Santos estava aberto. Como podemos entrar na presença de Deus? Em quarto lugar, tendo Cristo como nosso grande sacerdote. Como foi dito aqui anteriormente, o sumo sacerdote é que fazia propiciação pelos pecados dele e de todo o povo. Então, ele oferecia um novilho em favor dos seus pecados, o sangue era derramado para que ele pudesse ser perdoado, e um bode, que era o expiatório, que ia para o deserto, e o outro que era sacrificado para perdão do pecado de toda a nação. Então o texto diz: e tendo como grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é o grande sacerdote sobre a casa de Deus? É Jesus, não é? Então, não há muito que se dizer sobre isso. Jesus é o que nos conduz ao Pai. Por isso que ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim, na nossa aliança, na nova aliança, nós somos encorajados a aproximarmos-nos de Deus, da presença de Deus. Hebreus 10, 22, a primeira parte diz: aproximemo-nos. É um convite para que eu e você nos aproximemos de Deus, sem medo, sem receio. Agora tem algumas condições aqui. Primeiro, com um coração sincero. Não há como ir a Deus de forma hipócrita, convencional, só para cumprir um rito. É por isso que as nossas orações têm que expressar aquilo que você sente. É muito comum nós usarmos palavras para dizer coisas que não têm nenhum sentido quando oramos. Por quê? Porque não passou pelo coração, são meras palavras. Então o texto diz que para eu adentrar, como é que eu devo adentrar na presença de Deus? Com coração sincero.
Ainda no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versos 13 e 14, a primeira parte desse verso 14 diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo coração. É buscar de verdade, é buscar com sinceridade. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Então, para que nós entremos na presença de Deus, é importante que entremos com o coração sincero. Não é mera formalidade, não é reza, é oração com coração sincero. Nós somos encorajados a aproximarmos da presença de Deus. Aproximemo-nos como? Em segundo lugar, em plena certeza de fé. Hebreus 11, 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então é preciso que você exerça fé, plena certeza de fé. Hebreus capítulo 11 também diz assim, eu não tinha anotado aqui, mas eu vou ver agora. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Agora, como é que você exerce fé com a certeza que você vai ser ouvido? É preciso que você tenha uma consciência limpa diante de Deus. Nós vimos isso hoje aqui na escola dominical. O que é uma consciência limpa? É alguém que não tem convicção de pecado, no sentido de, aliás, é alguém cujo pecado ainda não foi confessado e logo não foi perdoado. Jesus disse que nos ensinou a orar pedindo: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Quando nós pecamos de duas maneiras: ou contra Deus, ou contra as pessoas. Sempre que pecamos contra as pessoas, nós pecamos também contra Deus, porque estamos em desobediência à sua palavra. Então, é exatamente por isso que, em terceiro lugar, deixe-me ver se eu... Sim, para você exercer fé, vamos para o terceiro ponto. Tendo o coração purificado da má consciência. Você vai aproximar-se de Deus com o coração sincero e você vai ter o coração purificado da má consciência. Dissemos que a má consciência é um coração que tem culpa. Toda pessoa que peca, ela sente que pisou na bola. Alguém pode dizer: mas tem muita gente que peca e não está nem aí. Bom, se você não tem o Espírito de Deus, você tem como que cauterizar da sua consciência e você age de acordo com o que todo mundo faz. Se todo mundo está fazendo, eu também posso fazer. Por que eu vou burlar a lei? Porque todo mundo faz. Por que eu vou sonegar o imposto? Porque todo mundo sonega.
Tanta gente rouba, então a minha mente tem 1000 razões para eu não fazer aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Então, a Bíblia diz o que é certo e o que é errado. E se eu fizer o que é errado, eu terei uma consciência culpada. E com uma consciência culpada, eu não exerço fé. Se você está devendo algo para alguém, e você precisa de dinheiro, e você vai ter coragem de ir lá e pedir dinheiro para essa pessoa? Você não pagou a dívida que você prometeu pagar. Será que você tem cara de pau de pedir mais ajuda? Bom, eu sei que tem gente que tem cara de pau para fazer isso, no sentido de pedir alguém mesmo, mas diante de Deus, eu duvido que você compareça diante de Deus sem resolver o seu problema com Ele. O certo é você resolver o problema com a pessoa antes de poder chegar para ela e conversar naturalmente. Então, eu e você, para exercermos fé, nós precisamos ter uma consciência limpa diante de Deus e diante das pessoas. Por isso que Jesus ensinou que se alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e resolve com essa pessoa. Pode ser que você não tenha nem consciência de que você fez alguma coisa errada, mas se você vê que a outra pessoa tem alguma coisa contra você, vai lá e conversa com ela. Olha, escuta, o que foi que aconteceu? Você está diferente comigo, não fala mais comigo, não me cumprimenta, e eu fiz alguma coisa? Se eu fiz, eu estou pronto a pedir perdão. Essa é a atitude correta. Hoje, pela manhã, também na escola bíblica, nós vimos isso. O texto que fala sobre isso é 1 Timóteo, capítulo 1. O apóstolo Paulo tinha um discípulo, esse discípulo era Timóteo, e Timóteo veio a ser pastor, e ele diz assim lá no final do capítulo 1, a partir do verso 18, mas eu vou ler a partir do 19. Ele diz para Timóteo: mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Você não pode exercer fé se você tem uma consciência má. Uma consciência má é permitir que na sua vida haja um pecado que você ainda não confessou. Existe um acerto que você ainda não fez com quem ofendeu você ou a quem você ofendeu, e com Deus. Você tem que acertar com a pessoa e com Deus. Não basta você confessar a Deus, você tem que acertar a situação aqui. Jesus morreu pelos nossos pecados, por isso que a cruz tem uma uma haste vertical e tem uma haste horizontal. Jesus veio para nos reconciliar com Deus e uns com os outros. Então é preciso que nós, para termos um acesso a Deus, nós confessemos os nossos pecados, às pessoas e a Deus. Mas nós somos encorajados a nos aproximarmos de Deus como? Em quarto lugar, tendo o corpo lavado com água pura. O corpo lavado com água pura. Este é também um símbolo, uma figura do batismo nas águas. E é isso que está em pauta aqui.
Ele está falando de nos aproximarmos de Deus porque fomos lavados no sangue de Jesus e nos identificamos com Ele na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. O batismo tem um significado principal, que é a nossa identificação com Jesus na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Jesus não morreu, não foi sepultado e não ressuscitou para si mesmo. Ele o fez em nosso lugar. Então, a morte de Jesus é a nossa morte, o sepultamento de Jesus é o nosso sepultamento e a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição. Agora, isso tem a sua figura no batismo. Quando nós somos imersos nas águas, a nossa morte, quando as águas nos cobrem é o nosso sepultamento e quando somos levantados é a nossa ressurreição. Tudo isso porque Jesus fez isso por nós. Mas a lavagem do corpo também é uma figura que é usada pelo apóstolo Pedro numa de suas epístolas para falar do que nós fomos lavados dos nossos pecados. É uma figura também que é usada nas Escrituras. Os judeus tinham o costume de se batizar para a purificação do pecado. Eles faziam isso como, de fato, de forma cerimonial, e o batismo veio a simbolizar isso também. Você é purificado internamente do seu pecado pelo sangue de Cristo e o batismo também te lava de todo o pecado. Eu não vou me arriscar a procurar aqui, eu acho que é a segunda epístola de Pedro, mas não tenho certeza não, onde ele fala sobre isso. E ele usa também a figura de Noé em relação às águas, mas... Então, o corpo lavado com água pura. Mas, na nova aliança, nós somos encorajados a guardarmos firme a confissão da esperança sem vacilar. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Que esperança é essa? Trata-se da esperança da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer o que já disse algumas vezes aqui, que a palavra esperança na Bíblia, no Novo Testamento, não se refere a uma possibilidade, mas algo que nós recebemos pela fé, algo que nós cremos pela fé. Quando Jesus deixou esse mundo, depois de ter morrido, sido sepultado e ressuscitado, ele subiu aos céus. Isso é descrito no capítulo 1 de Atos, e no verso 6 do capítulo 1 diz assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O texto continua dizendo: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, dos seus discípulos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, 2 anjos, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então, isso foi dito quando Jesus ascendia aos céus. Também
Em Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre Mateus 24, aqui mesmo. Verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então ele descreve aqui também o arrebatamento da igreja. Então, quando o texto diz, guardemos firmes a confissão da esperança, a esperança é o retorno de Cristo. Esperança para nós, o texto fala em confissão da esperança, é confessarmos, Cristo vai vir, Jesus vem. Então, nós devemos, o que nos faz buscar uma vida de retidão, de conformidade com a palavra de Deus, é justamente a certeza de que Ele volta. E que a nossa esperança não se circunscreve a esta vida. Paulo diz que se a nossa esperança se reduz, e são palavras minhas, apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança em Jesus está nas promessas dele de vir e de fazer com que sejam ressuscitados dentre os mortos aqueles que já tiverem morrido quando ele vier. E isso não significa que eu e você, quando deixarmos este mundo, nós não iremos diretamente para Deus, vamos. Eu creio que no dia em que eu morrer, eu vou comparecer diante de Deus, é isso que a Bíblia diz com clareza. Agora, eu vou em espírito, mas eu vou receber um corpo ressuscitado, no dia que Jesus voltar. Então, eu terei um corpo glorificado, semelhante ao dele. Agora, alguém vai dizer, por que tem que haver ressurreição? Olha, isso não estava no script não, viu? Mas vamos lá. Por que tem que haver ressurreição? É porque a obra de Jesus é completa. Não pode haver um resquício de pecado. Então, ele morreu por todos os nossos pecados, isso já foi feito no nosso espírito. E aquele corpo que serviu ao pecado, mas que foi perdoado, vai ressuscitar novo, porque esse corpo é um corpo corruptível, e o corpo corruptível não pode herdar o reino dos céus. Quem estiver vivo terá o seu corpo transformado. 1 Coríntios capítulo 15, últimos versos, falam sobre isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, também fala sobre isso. Então, é essa esperança. Por quê? Não pode haver nenhum resquício de pecado. Jesus veio para fazer tudo que era necessário, ele já fez. Então, a ressurreição é o ápice da obra redentora dele. Por isso que a Bíblia fala em salvação ainda a ser revelada. E nós somos salvos pela fé, no dia em que cremos em Jesus, o nosso corpo será salvo quando Jesus vier para uma ressurreição,
ou se alguém tiver o privilégio de estar vivo quando Jesus voltar, então seu corpo será transformado. Repito, porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então, trata-se da esperança da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus, no capítulo 10 ainda, no verso 35, em diante diz assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Que promessa é essa? É essa que eu falei. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então, essa confissão da esperança, e ele diz sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel, é a nossa expectativa e certeza do retorno de Jesus à Terra. Na nova aliança nós somos encorajados a cuidar de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Então nós devemos incentivar uns aos outros a viver e vivermos em amor. Jesus disse em João 13, 34, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, o amor é uma característica dos salvos em Jesus, e esse amor deve ser expresso na igreja e através da igreja. É preciso que o mundo veja esse amor em nós. Esse negócio de ter ressentimento contra alguém aqui no corpo de Cristo, isso não tem sentido. Não há essa possibilidade do ponto de vista da vontade de Deus. Se existe isso, é pecado do grosso. E você tem uma consciência culpada que precisa ser restaurada. Agora, que fala também na prática das boas obras. Efésios 2:8, porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para a prática das boas obras. Então veja, as obras não salvam. Você é salvo pela graça por meio da fé em Jesus. Mas quem foi salvo deve praticar boas obras. Como é isso? Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha, eu não tenho tempo para falar muito sobre isso, mas 1 Coríntios capítulo 3 vai mostrar que tudo que você não fez em Cristo não tem valor nenhum. Você pode ter construído um orfanato, um hospital. Se você não fez isso movido pelo Espírito de Deus, se você não fez isso em Cristo, não tem nenhum valor. Agora, eu devo fazer em Cristo, movido por Ele, em obediência a Ele, capacitado por Ele. Eu e você só podemos amar quando nós reconhecemos que eu não posso amar. É muito fácil amar quem me ama. Mas pisa na bola
para ver como fica difícil. E esse desafio existe dentro da sua casa. O seu cônjuge pisa na bola, diz uma palavra rude contra você, você fica todo ressentido e muitos não querem perdoar. Então, você só pode amar pelo Espírito de Deus. O homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E ele disse quando estava sendo levado à cruz, ou já crucificado, não me lembro exatamente, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus não condenou, não increpou os que o estavam crucificando, mas pediu que Deus os perdoasse. E eu e você devemos amar incondicionalmente, como fomos objetos do amor dele. Então, nós fomos criados em Cristo para a prática das boas obras. E amar é boas obras. Amar, cuidar, assistir, orar, tudo isso é prática de boas obras. Fazer o bem e assistir quem é necessitado. Eu estou terminando. Na nova aliança, nós somos encorajados a não deixar de nos reunir como igreja, como alguns costumam fazer. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Eu citei aqui hoje na Escola Bíblica Dominical que o Dwight Lyman Moody disse, falando sobre a Bíblia, ele disse: esse livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Quando nós não temos prazer em estar aqui, ou não queremos estar aqui, tem alguma coisa errada na nossa vida. Eu posso dizer isso de cadeira, porque já vivi isso na pele. Eu disse para vocês que houve um tempo em que eu entrava na igreja, eu era muito novo, tinha menos de 18, 19 anos por aí. Eu entrava na igreja, sentava lá no último banco, saía antes de falar com qualquer pessoa, mas eu vinha, apesar de tudo eu vinha, mas eu não queria contato com ninguém. Porque a minha impressão é que o meu pecado estava estampado na minha testa para todo mundo ver. E custei para me livrar do pecado. Não porque Deus não quisesse, mas porque faltava o entendimento que eu precisava ter. Mas a igreja é muito importante. Quando eu evangelizava nas ruas, eu fiz isso durante muitos anos da minha vida, lá em Brasília, principalmente, aqui também, usando o folheto das 4 leis espirituais. Lá pelas tantas, ele diz assim, quando recomenda que o novo decidido deve estar ligado a uma igreja. Ele diz: a brasa no braseiro permanece acesa por longo tempo, mas tirada do braseiro logo se apagará. Então, se você tira um membro do corpo de Cristo da igreja, a tendência é ele esfriar, e porque nós precisamos estar uns com os outros, nós precisamos ter o testemunho uns dos outros, nós somos encorajados, fortalecidos na comunhão, e para isso que existe igreja. E Jesus foi quem estabeleceu a igreja. A igreja não é coisa de homens, é coisa de Deus. Ele diz que a igreja é o corpo dele. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo.
Não o corpo físico, mas o corpo espiritual. A igreja não é o prédio, são as pessoas. Por isso nos reunimos em células, por isso nos reunimos no santuário para cultuarmos a Deus juntos, né? Então, é o lugar onde nós devemos nos reunir. É a igreja, não é de A, B, C, é a igreja de Cristo. Mas na nova aliança, somos encorajados a admoestarmos os faltosos. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia é esse? É o dia do retorno de Jesus. Você se reúne na igreja para ser edificado. Você não vem aqui influenciado por... Se você não vem aqui, você é influenciado por outras informações que você recebe. E as mídias estão aí para todo tipo de informação que você possa imaginar. Mas é aqui que você vai ser encorajado, fortalecido, incentivado, objeto de oração e de cuidado, não é? Então, o texto nos faz saber que há uma razão para isso. O dia do retorno de Jesus está se aproximando. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. No entanto, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então, concluindo, na nova aliança, nós somos encorajados a entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Somos encorajados a aproximarmos-nos da presença dEle. Na nova aliança, somos encorajados a guardarmos firmes a confissão da esperança sem vacilar. E somos encorajados a cuidar de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Na nova aliança, somos encorajados a não deixarmos de reunir-nos como igreja, como alguns costumam fazer. Na nova aliança, somos encorajados a admoestarmos os faltosos. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Admoestar significa chamar o irmão e dizer, olha, você não tem vindo, o que está acontecendo com você? Você precisa estar lá. A pessoa às vezes está vivendo um problema e às vezes está muito enrustida aquele problema. É preciso que nós admoestemos uns aos outros para nos estimularmos e nos reunirmos como igreja.